Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. O quadro era muito triste. Olhamos aquela mulher outra vez, e a mente rapidamente calculou os meses intermináveis que a detém ao leito de dores. Contemplando-lhe o corpo minado pela enfermidade, o cansaço estampado na face, a memória que atrai a cada instante, com imensos lapsos de esquecimento do passado distante quanto do ontem ainda presente, confrangeu-nos o coração. Imaginamos a sua vida de trabalho e operosidade. Mulher dinâmica, valorosa, criou 5 filhos quase a sós. A profissão do esposo o mantinha semanas a fio fora do lar. Sempre foi ela quem decidiu, opinou, escolheu. Disciplina lhe foi nota constante, valor que passou aos 5 filhos. Disciplina de horários, na palavra, na conduta. Dinâmica e corajosa, enfrentou enfermidades dos filhos, dificuldades financeiras imensuráveis. Os anos se somaram, os filhos cresceram, casaram e constituíram a própria família. Vieram os netos e a soma de trabalhos não cessou, pois que agora os pequeninos lhe eram deixados à guarda por hora sim, desde que as forças já não eram as mesmas da juventude ativa e sadia. E então, quando o inverno dos anos lhe cobriu de neve os cabelos, intensificaram-se as dores. Morreram-lhe em curto espaço de anos o esposo e 3 filhos em circunstâncias abruptas e trágicas. Feneceram-lhe as forças e o coração ferido se deixou desfalecer. Acresceram-lhe as inquietudes e a doença se instalou vigorosa. Olhando-a agora sobre a cama, semi-desfalecida, recordamos-lhe os esforços para a preservação da vida dos filhos pela sua educação. Lembrando-lhe os anos de atividade e labuta, perguntamo-nos o porquê de tanto sofrimento. As pessoas dizem que é o ciclo natural da vida: nascer, crescer, enfermar, morrer. Mas a pergunta não cala em nós. Desejamos resposta mais convincente. Afinal, dói-nos na alma observar a debilidade e a dependência da mulher mãe, esposa, avó. Enquanto oramos por ela, soam-nos aos ouvidos as exortações do Evangelho de Jesus: a cada um segundo as suas obras. É como se pudéssemos, no recesso do espírito, escutar a voz do cantor galileu em plena natureza. Tornamos a olhar para o corpo da enferma e agradecemos a divindade. Podemos agora entender a sua serenidade na dor. Ela sabe que é a justiça de Deus que a alcança, permitindo-lhe o resgate de faltas cometidas em dias passados, de vidas anteriores. Por isso ela sorri, e ora, e espera. Aguarda os dias do reencontro com os seus amores, afirmando convicta: quando Deus quiser, hei de partir, e estou me esforçando para seguir viagem vitoriosa. Você sabia que ninguém sofre de forma injusta? Você sabia que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos? E que não há destino inflexível, predeterminado e imutável. Você pode alterá-lo, mesmo aquele que faz parte do seu passado negativo, pois todo planejamento reencarnatório
se baseia em probabilidades que respeitam o livre-arbítrio de cada um. Programa Gotas de Luz, estamos juntos mais uma vez. A historinha que você acabou de ouvir, Sempre a Justiça. O título do programa de hoje, Sabedoria das Leis Divinas. Dona Carmen Pérez Nunes, mais uma vez com a gente, trazendo esclarecimentos a respeito da doutrina espírita. E a primeira pergunta que eu faço à Dona Carmen é a seguinte: em que consiste a sutil sabedoria das leis naturais divinas? Veja bem, a doutrina espírita nos diz que há muito mais sabedoria nas leis divinas naturais do que pode apreender, assimilar a nossa limitada inteligência. E não apenas nas leis que regulam o comportamento da matéria. Há também uma sabedoria imanente nas leis da moral. Essas leis que governam os mecanismos muito mais complexos das questões espirituais. Todo esse sistema cósmico, essa tremenda equação espírito-matéria, funciona num regime de perfeito equilíbrio e integração, sem uma falha, sem um recuo, sem um desvio. Aos pouquinhos, vamos compreendendo que em nosso próprio interesse, precisamos viver em sintonia com elas, com as leis divinas, porque sendo as leis imutáveis e inflexíveis, qualquer ajuste, porventura necessário em nossas relações com essas leis, deve ser feito à nossa própria custa. Não é a lei que se vai modificar para atender ao nosso caso particular. A felicidade, o bem-estar, a paz seguem uma fórmula simples, onde muitos processos ocorrem. Para alcançá-los, é preciso conhecer as leis de Deus, aprender a sentir e a agir de acordo com elas. Dentre os processos que o ser humano tem que atravessar, há um que se torna fundamental para que ele consiga ultrapassar os outros. É a necessidade fundamental do encontro e da convivência com os seus opostos, com os seus contrários. Essa convivência com os seus opostos significa entrar em contato com tudo que o ser humano considera negativo, a fim de conhecer o que deseja de positivo. Nesse contato com o oposto, não se pode desprezar a necessidade de viver o espiritual, que ultrapassa, que transcende a sua ideia de ser material. Uma pessoa feliz possui um esquema pessoal de vida, no qual procura pautar-se como se tratasse do seu credo interior. Primeiro, que Deus está presente, diz o ser, não é? Que Deus está presente em minha vida, dentro de mim mesmo, sendo Ele, Deus, minha mais íntima essência. Segundo, eu sou um ser indestrutível, eterno e jamais morrerei. Terceiro, em que pese as circunstâncias, estou vivendo o melhor de minha vida e devo aproveitar o momento presente. Quarto, minha existência está conectada à de outras pessoas, às quais devo respeito e amorosidade. Quinto,
Sinto-me ligado ao universo, como parte integrante da natureza, de onde recebo e transmito vibrações a todo momento. Sexto, tenho um caminho próprio e devo descobri-lo conscientemente. Sétimo, o trabalho é minha fonte de criatividade e favorece meu crescimento interior. Oitavo, sinto-me em paz e cultivo a todo momento um estado interior de autossatisfação no convívio com o meu semelhante. E é importante, Dona Carmen, para a evolução do ser humano, procurar saber como se processam as leis de Deus? Nós devemos tornar cada vez mais completo, integral, holístico o nosso conhecimento sobre a vida. Isto é, procurar ampliar a nossa visão sobre o mundo, acumulando o saber já alcançado. A cada dia, devemos perceber cada vez mais como, de que maneira as leis divinas ou naturais se processam com o intuito de viver bem em sociedade. O grande objetivo da evolução é evoluir, lógico, é ascender, progredir espiritualmente. E isso se dá pelas obtenções, pelas aquisições dos padrões, dos modelos, dos paradigmas, das leis de Deus e da capacidade de distinguir emoções em si mesmo quando estas ocorrem. Esse conhecimento implica em saber e em vivenciar, em conhecer e praticar as leis de Deus através do amor à vida. O impacto de uma nova encarnação, os desafios das provas e expiações, como nós vimos na historinha de hoje, bem como a necessidade de progredir, levam o espírito à tomada de atitudes e a comportamentos cada vez mais complexos, estabelecendo-se no seu conjunto, no seu somatório, o que chamamos de personalidade integral. A cada encarnação, nós vamos aprendendo algo mais a respeito das leis de Deus. Viveremos movidos por nosso potencial já acumulado de vidas passadas, bem como pelos estímulos externos, pelo progresso inevitável e pela nossa vontade interna. Lutar contra o curso da evolução é como querer segurar com as mãos as ondas do mar. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz, o título do programa de hoje, Sabedoria das Leis Divinas. Nossa terceira questão, já nesse segundo bloco, Dona Carmen, é a seguinte: qual o valor, a necessidade de nossa participação e convivência social? É através da convivência e participação social que conhecemos as leis de Deus. E por quê? Porque conhecer a lei não é saber a lei, tanto quanto gostar de alguém não é saber amar. É preciso aprender a usar as leis de Deus, como também distinguir sentimentos, como já falamos. Não se trata de uma camisa de força para o comportamento humano. Por ser um saber que liberta, deve levar à felicidade e não à prisão, ao degredo. Veja o que Jesus falou: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Proibições não pertencem aos princípios do Espiritismo, porém, assumir conscientemente responsabilidades pelos próprios atos representa norma de conduta espírita. O ser humano, em sua caminhada evolutiva, deve ter direito a escolhas, devendo buscar aquilo que lhe convém, de acordo com o seu momento de vida. As diretrizes morais básicas podem ser encontradas no Evangelho do Cristo. As leis dos homens vão, aos poucos, se ajustando às leis de Deus, que, nos planos superiores, se traduzem por harmonia e equilíbrio. O espírita sabe que as leis da evolução impulsionam o mundo, não apenas no sentido das transformações sociais de estrutura, mas também e principalmente no rumo das profundas transformações morais do homem. Sabe ainda que essas transformações constituem a finalidade da existência humana. Quem de nós poderá alcançar o reino de Deus, ou seja, nos salvar? Só poderemos atingir o reino através de nós mesmos, porque nós mesmos somos o mundo, nós somos a humanidade. Se formos capazes de compreender que devemos melhorar para que o mundo melhore, que devemos mudar o nosso regime de vida para que o regime social mude, então estaremos lutando pelo reino. O jovem carpinteiro, Jesus, nos deu o exemplo do exemplo, ou seja, ensinou-nos pelo exemplo que é esta a maior força transformadora do mundo. Busquemos o jovem carpinteiro, procuremos segui-lo, não como um salvador que nos livra dos pecados, mas como um guia que nos ensina o caminho do reino. Não nos acomodemos à ideia da salvação exterior, mitológica, produzida pela magia do sangue ou da água. A salvação é interior, nasce de nós mesmos, depende de nossa vontade. O caminho do reino começa em nosso coração. Segundo os dicionários, salvar quer dizer livrar da ruína ou do perigo, conservar, abrigar. Nenhum desses significados dispensa o homem da responsabilidade de melhorar-se. E quando Cristo nos fala em salvação, ele nos conclama à renovação e ao aprimoramento individual em qualquer circunstância. E isso certamente inclui o lar, o local de trabalho, a via pública, pois é no contato com os semelhantes que temos as maiores e melhores oportunidades de crescimento. Em Jesus, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar, aperfeiçoar para a vida eterna. Jesus nos salvou, sim, porque nos ensinou como nos erguer das trevas para a luz. E é essa luz que estamos buscando. Procurando entender
tanto quanto possível o pensamento da sentença evangélica de Jesus, é natural que pensemos agora em termos de iluminação interior, que é trabalho de esforço próprio. Estar de posse da verdade, a verdade que salva, como advertiu o Mestre, não é possuir a totalidade do saber humano, é descobrir em si mesmo a luz do conhecimento espiritual, libertando-se do erro, da ignorância, do vício. Quando alguém descobre realmente o erro ou chega à convicção de que está seguindo um caminho obscuro e perigoso, naturalmente encontra o sol da verdade em sua vida interior e começa a realizar sua própria libertação. O reconhecimento do erro é, pois, uma descoberta da verdade. Então, daí podemos inferir, dentro de nossa poucada compreensão, que a sentença do Cristo é um convite à busca constante da vida interior, onde a experiência interna vivida em cada momento de nossa vida nos permite adquirir a luz que, na realidade, nos liberta da ignorância. Buscai a verdade e a verdade vos tornará livres. E como o governo espiritual do mundo observa os problemas atuais e que providências estariam sendo adotadas para a evolução espiritual do homem na Terra? A divindade, Deus, estabeleceu leis de ordem e equilíbrio que mantêm a harmonia cósmica, esplendendo em toda parte, nos planetas, nas estrelas, no reino vegetal, no reino animal, nos mares, nas galáxias, etc. Os mentores de cada planeta se responsabilizam pelo cumprimento das referidas leis, através das revelações que são dirigidas a todas as consciências, despertando-as para a verdade. Assim é que nós já tivemos Buda, Moisés, Jesus, a doutrina espírita, os profetas em geral. No caso específico da Terra, Jesus sempre enviou seus mensageiros, que buscaram alertar e esclarecer as criaturas humanas a respeito das suas responsabilidades, culminando com a sua vinda pessoal para ensinar e viver a proposta de vida abundante, encerrando parte do ministério com o próprio sacrifício e retornando depois em espírito, assim provando a imortalidade da alma. Até hoje, Jesus continua enviando missionários do conhecimento e do amor, de modo que os seres humanos se sintam amparados e estimulados ao avanço, ao progresso, à evolução, sem protecionismo, sem indiferença. Acompanhando o processo de transformação do planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, Jesus enviou o Espiritismo, ou conselheiro, ou consolador prometido, a fim de que todos os indivíduos
tenham a informação e a prova que lhes faltavam para se entregarem à transformação moral indispensável à própria evolução. Como consequência, participando das ocorrências que se operam no mundo terrestre, Jesus inspira, ampara e conduz o pensamento das criaturas para a realidade espiritual, deixando, no entanto, que funcione a lei do livre-arbítrio, que faculta a cada um a escolha do caminho a percorrer, a sementeira e, por efeito, as consequências da sua escolha e da sua ensementação, da sua semeadura. A lei do progresso é universal, mas age de forma individual em cada um de nós. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Estamos retornando com o programa Gotas de Luz, terceiro bloco. O título do programa de hoje, Sabedoria das Leis Divinas. Dona Carmen me responde mais uma pergunta. A quem ou a que atribuir a culpa pelo que sofremos, nossas dores, desilusões? Não há culpa pelo que sofremos, e muito menos por causa de alguém, por mais que haja uma intencionalidade, uma intenção da pessoa em nos atingir. A culpa, ou melhor, a responsabilidade de tudo o que nos ocorre, nos pertence. As palavras de Jesus, a cada um segundo suas obras, nos apontam que não há um Deus que castiga ou recompensa, mas sim a aplicação da lei de causa e efeito, de que alma nenhuma pode alegar ignorância, por estar gravada na consciência da criatura. As desigualdades humanas não decorrem de obras do acaso ou de caprichos de Deus, mas sim da ação diferenciada das almas imortais ao longo de suas vidas sucessivas. Daí a aplicação da justiça divina, segundo as obras de cada um. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. O mais importante para o homem é compreender por si mesmo que as causas de suas aflições encontram-se nesta vida ou em vidas anteriores. Como consequência, sua conduta não deve ser irresignável, sem resignação, ou rebelde contra seu próprio destino, sua sorte, mas de reflexão ponderada, como aconteceu na historinha de hoje, não é? Ante a lei e a divina justiça, que a mãe da historinha de hoje disse resignadamente: quando Deus quiser, hei de partir, e estou me esforçando para seguir viagem vitoriosa. Por isso, lhe cabe examinar o bem sofrer e o mal sofrer, os débitos que assume ou os créditos que conquista na escrituração de sua vida futura. E que dizer das bem-aventuranças anunciadas por Jesus? O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de ser interpretado, por questão resolvida nos bastidores do conhecimento. Quando Jesus considera bem-aventurados os aflitos, não se refere àqueles que se entregam ao desespero, à depressão, ao desequilíbrio, mas
a quem se resolva por vencer a circunstância dolorosa e se empenhe na conquista dos valores éticos com a dedicação ao bem, cujos resultados são a reparação do mal praticado e a recuperação dos que foram prejudicados, como aconteceu na historinha de hoje. O saber sofrer, a compreensão da dor sem lamentação nem desespero, são os sinais da evolução moral do indivíduo. Todo aquele que reclama de suas aflições está a dizer que o sofrimento é injusto. Consequentemente, opõe-se à justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. Ora, quem reclama sobrepõe o princípio da livre determinação individual ao princípio maior da lei natural divina. Quem conhece o ensinamento de Jesus, revisto e esclarecido pelos Espíritos, sem alegorias, sabe que a dor é remédio, é a campainha que acorda a consciência para uma revisão de conduta. A excelência da lição dos Espíritos é ensinar ao homem a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Mostra-lhe que o sintoma é sempre um efeito exterior e que deve ir em busca do seu interior para dissolver a causa espiritual dos desajustes. Isto quer dizer que, como processo de herança do passado, as doenças são sinal e não necessariamente um caminho real e imperioso de ser vivido morbidamente. São alertas do espírito, a fim de que ele busque, através da causa, corrigir seus rumos. São sintomas que tentam reequilibrar um sistema em desequilíbrio. Portanto, não há doenças, e sim doentes. Poderíamos exemplificar o resultado dessas reflexões com as palavras de Jesus quando, após a cura do paralítico, aconselha-o dizendo: "Olha que foste curado. Não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior." Jesus, o médico das almas, curou muitos enfermos, porém tinha a intenção de não apenas regenerar o corpo físico, mas, acima de tudo, queria que os doentes dessem manutenção à cura recebida, renovando, transformando suas atitudes e ampliando a luz do conhecimento e praticar a lei, a fim de consolidar o próprio caminho. Instruir e educar os aprendizes, não sustentar-lhes a amarga ilusão da cura sem renovação. Em sua atividade psicoterapêutica, o mestre não se limitava apenas a uma ação fluídica, magnética, ou passe, de efeitos curativos periféricos, comumente conhecidos por milagres. Mais do que livrar o paciente, como no caso o paralítico, do incômodo problema que o afligia, Jesus visava auxiliá-lo a encontrar em si mesmo os elementos capazes de removerem a causa do mal. Por isso ele repetia: não tornes a pecar. Mais uma questão. O sofrimento é um mal? E qual o mecanismo eficaz de aperfeiçoamento? A partir do conceito que o ser humano comum
é criatura imperfeita, mas possui um potencial ilimitado de crescimento, já que para isso é que ele foi criado e existe, discute-se qual o mecanismo eficaz do aperfeiçoamento. Todas as revelações superiores de Buda, Moisés, Jesus, o Espiritismo, etc., ao longo da história, indicam que o sofrimento é o caminho normal da evolução. Não seria, assim, o sofrimento necessariamente um mal, mas a instrumentalização do processo evolutivo, comparável à lapidação do diamante bruto, do qual surge uma brilhante joia preciosa. A fé na razão divina que preside o universo, mais especificamente o conhecimento da lei da reencarnação como caminho do progresso da alma, finalmente, deixam claro a função do sofrimento como via evolutiva por excelência. Entende-se aí o sofrimento num nível mais profundo, ou seja, desconhecimento ou ausência de perfeição, que geram processos que resultam no que os seres humanos identificam como sofrimento. Não se trata, pois, de castigo, mas de um aprendizado difícil, do qual nasce a percepção de que se está sofrendo, de que existe justiça nas aflições da vida humana. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. André Luiz. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Estamos de volta ao programa Gotas de Luz. Sabedoria das Leis Divinas é o título do programa de hoje. Dona Carmen, me responda mais uma questão. Como podemos adquirir elementos ou paradigmas, padrões, que alicerçam essas leis de Deus? As leis de Deus são as leis da vida, em toda a sua extensão. Elas sempre estão funcionando em todas as circunstâncias e em todo o universo. A aquisição dos elementos ou padrões, modelos, paradigmas que fundamentam essas leis se dá dia a dia, através da repetição de experiências semelhantes no percurso da evolução, que ocorre no tempo longo da trajetória do espírito. Só as repetidas experiências, através de encarnações sucessivas, bem como no intervalo entre elas, possibilitam a sedimentação dos padrões das leis da vida. Uma experiência por si só não é suficiente para estabelecer que já se aprendeu determinado aspecto de uma lei. É preciso vivenciar as várias situações e possibilidades que a lei estabelece para o seu verdadeiro conhecimento. Por exemplo, situação, viver na pobreza, na riqueza, como homem, como mulher, como patrão, como criado. Então, uma lei de Deus não significa um saber pontual, de prazo marcado e perfeitamente delimitado numa determinada situação enfrentada pelo Espírito. Elas, as leis de Deus, se estruturam em padrões, em modelos que devem, um a um, ser aprendidos pelo Espírito em evolução. Então, ora vem como rico, como pobre, como homem, como mulher, etc. Essa apreensão se dá ao longo do tempo, em sucessivas experiências, sob ângulos diferentes, distintos, nos mais diversos papéis sociais e sob
condições múltiplas: maternidade, paternidade, patrão, empregado. Uma encarnação mal dá para se aprender um dos princípios que compõem apenas uma das infinitas leis. Esse processo da descoberta das leis de Deus se dá de forma coletiva, isto é, as experiências, embora projetadas individualmente, decorrem de vivências comuns em grupo. São apreendidas, assimiladas nas relações entre os indivíduos e nas atitudes perante as transformações que ocorrem no meio. Se cada ser vive com a consciência que estrutura, como explicar o sofrimento dos que, em nome do amor, reencarnam em situações difíceis e cruéis? Veja bem, na verdade, cada ser vive com a consciência que estrutura. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Existe, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos-mudos, cegos e paralisados, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem, ensinarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Jesus, que não agiu incorretamente, é o exemplo máximo. Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para elevar-se, para ascender mais. Não expurgava débitos, ele não pagava dívidas. Antes, demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller e muitos outros heróis de ontem, como de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. Dona Carmen, e para a conclusão do programa de hoje, o que a senhora nos traz? Com o conhecimento do Espiritismo, devemos descobrir nossos potenciais interiores, alicerçados nas sucessivas experiências reencarnatórias, utilizando-os a serviço do nosso crescimento espiritual. Não basta ler sobre espiritismo para alcançar esse objetivo. É preciso o esforço pessoal e determinação para que se apreenda as leis de Deus, enquanto se vive os diversos processos de cada encarnação. O conhecimento é básico, mas a experiência internalizada é fundamental. Quando a doutrina afirma que existe uma lei moral, uma lei que não é contingente ou transitória, não está circunscrita a uma área nem a qualquer grupo, porque se sobrepõe a todas as configurações geográficas ou sociais. Quando a doutrina afirma isto, convém frisar bem, ela não pergunta qual é o conceito de moral deste ou daquele grupo, dessa ou daquela escola. O princípio é este: queiram ou não queiram os homens, tanto faz no Oriente como no Ocidente,
a lei moral prevalece, é insubstituível. E qual é o seu foro, a sua sede? É a consciência, diz a doutrina. Há muitos conceitos de moral, como se sabe, mas a doutrina não se preocupa com os conceitos, porque lhe interessa principalmente infundir princípios que reformem o ser humano por sua influência. Não há reforma profunda e duradoura, entretanto, se não há compatibilidade com a lei moral. A reforma exterior apenas atende a eventualidades sociais, mas não modifica o indivíduo por dentro. O indivíduo pode usar todos os artifícios, empregar todos os expedientes de argúcia para burlar a lei escrita, que é obra dos homens, mas não pode fugir ao julgamento inexorável da lei moral, porque a consciência não dorme nem se deixa enganar. Cedo ou tarde, o espírito devedor terá que ajustar contas com a sua própria consciência, ainda que tenha sido absolvido ou exaltado pelos homens. Cada qual deve, pois, esforçar-se desde cedo para evitar o julgamento severo da consciência, sob a ação inflexível da lei moral, pois se uma existência não for suficiente, haverá outras experiências através da reencarnação. Este princípio, que ninguém pode alterar nem acomodar por meio de conceitos particulares, constitui uma das pedras angulares do ensino espírita. Nenhuma criação humana é perfeita e duradoura. Há uma lei superior, segundo a doutrina, lei que não muda com as transformações sociais, pois está na consciência e deve reger os atos humanos. É, em suma, a prevalência da lei moral, que não se confunde com os conceitos de moral instituídos pelas conveniências humanas. As obras consultadas para o nosso programa, os livros que a senhora pesquisou? De Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. De Viana de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita. De Adenauer Novaes, Psicologia e Espiritualidade. De José Herculano Pires, O Reino. De Hermínio Miranda, Candeias da Noite Escura. De Durval Ciampone, Reflexões sobre as Bem-aventuranças. De Gilson Lima, Reflexões. De Isaías Claro, Vencendo Aflições. De Baruch Ben Ari, Relendo o Evangelho no Limiar do Terceiro Milênio. De Jader Hofmeister, A Lógica Espírita dos Problemas da Vida. De Jona de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, Plenitude. De Leda Maria Flamboreia, O Semeador. De José Jorge, Coletânea, relembrando Deolindo II e texto de Deolindo. De Celso Martins, Ponderações Doutrinárias, de Deolindo Amorim. De José Lázaro Boberg, Leis de Deus, Eternas e Imutáveis. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. A providência divina nos ensina a autorresponsabilidade aliada à renovação. Ela tem seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichosos padrões impostos pela sociedade. Nossos atos e atitudes de hoje escrevem nosso amanhã. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.